Aí a última pergunta, até para a gente encerrar, que eu sei que seu tempo aí é precioso, por falar em natação, por que a biomecânica é importante para professores de natação? Porque, de novo, eu também vejo um erro aí, né? O cara, 4 chegadas de grau, 4 de costas, e aí ele não lembra que existe uma cintura escapular, que existe ombro, que existe articulações, que existe um prévio aquecimento. Eu mesmo, esses dias, te liguei para fazer um post assim para falar da rotação medial, de ligamentos, de deltoide. Cara, tá certo isso aqui? Me ajuda aí. Porque eu não sei, né, nesse olhar micro que você tem. E eu pedi ajuda mesmo, peço ajuda não é nem para os universitários, é para os professores universitários. Eu queria que você falasse isso, né? Porque a biomecânica é importante para professores de natação. Você vai trazer um curso na dia 7. Sim. Então, o que que acontece, né? Quando você está dentro da água, ou qualquer outra modalidade que você está ensinando um gesto motor, entender o funcionamento dessa máquina é primordial para que você possa ensinar, né? Porque geralmente, eu estou aqui dentro do meu mundinho, eu acredito piamente nisso. Se eu vou ensinar algo, eu quero ensinar algo direito. Eu quero ensinar o correto. Eu não vejo nenhum professor querendo ensinar o errado. Né? Porque o professor que ensina errado, ele está infringindo a ética profissional, né? O juramento que ele fez quando ele resolveu ser professor. Então eu quero ensinar certo. Então se eu quero ensinar, eu vou ensinar algo, primeira coisa, eu tenho que saber como esse algo funciona. Sim. Como que eu vou mexer com algo que eu não sei como ele funciona? Então primeiro eu tenho que entender o funcionamento. Quando eu entendo o funcionamento, eu consigo entender aonde está o erro. Tá. E corrigir esse erro. Né? Então o erro, ele é mecânico. O gesto, ele é mecânico. Né? Porque muitas vezes o braço, ele está muito flexionado, ele está muito estendido, a batida de perna está com um agonismo muito grande na articulação do joelho, e aí você tem uma diminuição de alavanca, e sua propulsão é diminuída. Então você tem que transferir esse agonismo para a articulação coxofemoral, aumentar o tamanho dessa alavanca para que ele tenha mais propulsão. Né? Então, se você passa muito braço no crawl em relação à sua linha mediana, você tem uma oscilação muito grande no eixo longitudinal, você tem demanda de energia com pouca eficiência. Então, quando você tem esse olhar biomecânico, e não precisa ser um olhar aprofundado, um olhar mais de biomecânica qualitativa, você consegue fazer esses pequenos ajustes. E aí você consegue ensinar melhor. Ou seja, para você ensinar um gesto, você tem que ter esse conhecimento mínimo de biomecânica qualitativa para que você possa entender essas relações que vão fazer o teu corpo se deslocar no meio líquido. Porque o que é deslocar? O que é nadar? Nada mais do que sobreviver dentro da água. Então, se você começar a se debater... as físicas, né, da água, tem exato. Os sistemas de alavanca, tem lá a força de gravidade, puxa, tem outras forças externas que te levam a... eu acho mágico isso, se fala aí na... Exato. Eu acho mágico. E eu vejo professores sentados, às vezes, na beira da piscina, esperando a morte passar. Desculpa. Exato, né? Então, e aí, assim, aí você fala, mas não é só jogar e se virar dentro d'água? Claro, mas você vai fazer um esforço tão grande e você não vai para lugar nenhum, né? Porque você tem que deslizar dentro da água, né? E aí você tem que levar em consideração, mas aí a gente já está entrando num outro âmbito, né, Caio? Estudar as propriedades da água, estudar as relações dessa propriedade, calcular a força de atrito, aquela equação que eu mostrei lá no dia do congresso, que ninguém deve ter entendido bolhufas do que eu estava falando, né? Porque aí você equaliza uma equação e aí você diminui força de atrito e o corpo desliza melhor, e aí a relação entre elas, né? Mas é o mínimo que você pode fazer, você olhar e entender por que quando você faz, por exemplo, um nado de peito, né? Por que a perna tem que ser flexão de extensão, tem que ser flexão da articulação do joelho, seguida de uma extensão com uma abdução, né? E uma pequena rotação da articulação do joelho para dar eficiência ao nado. Isso é o mínimo que você tem que entender. Né? Porque se você não entender isso, como que você vai passar para o teu aluno a pernada correta do nado peito? Ele vai ficar batendo o dorso do pé na água e ele não vai para lugar nenhum.
e você não está dando eficiência, e você não está ensinando. Então, conhecer a mecânica, o gesto, ele vai te dar subsídio, vai te dar suporte para você corrigir o movimento, para você acertar o movimento. Você está ensinando, você vai ser um professor melhor. Você vai ser um cara diferenciado. Por quê? Porque você ensina. Qual que é o nosso papel? É ensinar. Mas eu só vou ensinar aquilo que eu sei, né? Não tem como eu ensinar uma coisa que eu não sei, né?